Olá, gente, a paz, Senhor Jesus, um bom dia para vocês. Estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal. Agradecer aí por cada pessoa que tem acompanhado aí, em nome de Jesus, né? Mais uma vez dizer para vocês que estou muito grata ao Senhor, né? Estou aqui na minha recuperação. Não posso ficar sentando ainda muito bem, mas estou aqui, né, para gravar o vídeo do dia, para a glória de Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que está em Gênesis, mas eu quero compartilhar também uma experiência que eu tive com Deus, né? Nesse meio tempo da cirurgia. O que vai acontecer? A Bíblia diz bem assim, olha, disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo, o firmamento das que ficaram acima. E assim foi. E o firmamento Deus chamou de céu. Então olha só, somente até aqui. Presta atenção, quando você estuda a respeito de firmamento, o que significa firmamento? Firmamento significa sustentação. Então olha o que a palavra está dizendo. Deus ele criou a luz clara, né? A luz que é o branco, a luz, né? E ele criou as trevas. Trevas é o que? Negridão. Estou compartilhando esse texto para você entender a experiência que eu tive com Deus. É como Deus é um Deus de detalhes, né? E a Bíblia diz que Deus ele fez a separação através do firmamento. Ou seja, quando nós somos separados por Deus, Deus é o Deus que nos sustenta. Se firmamento é sustentação, Deus, ele nos sustenta. Então, ou seja, houve separação no princípio através do firmamento. Então, quando nós somos separados, nós somos sustentados, correto? Deus chamou o céu de firmamento. Então, ou seja, quando nós se separamos para Deus, o próprio céu nos sustenta. O que acontece? Por que eu estou falando a respeito de luz e trevas? Luz, a gente sabe que a luz é algo que é claro. Se eu me afastar aqui, você vai ver que lá de fora vem uma luz, essa luz é branca, não é verdade? Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com Deus a respeito de cores. A gente sabe hoje eu só uso de túnica, né? Só uso túnica, só que eu não posso usar qualquer tipo de túnica. Eu não posso usar qualquer cor de túnica. E eu costurei algumas túnicas pra mim, costurei algumas túnicas pra mim. Geralmente as minhas túnicas, elas são claras, né? Só que esses dias atrás, antes de eu operar, minha mãe, ela foi na loja comigo e ela acabou comprando os tecidos para poder costurar umas túnicas, porque eu vendo túnica também. E as pessoas me pedem, né? Então eu tinha algumas encomendas, eu acabei comprando e comprei alguns tecidos. Comprei um tecido do tom marrom, um tom bem marrom mesmo. Bem marrom, não tem aqui, mais ou menos, e não tem. E eu comprei esse tecido, mas o marrom é da cor desse negócio aqui, ó, em cima aqui, ó. Era dessa cor aí. E eu comprei esse tecido dessa cor. Costurei a túnica. Como eu fiquei sabendo que eu ia ter que operar, eu ia precisar de roupas de botão na frente, porque a gente sabe que a operação necessita. E fui lá, costurei 3 túnicas pra mim, porque eu ia precisar dessas 3 túnicas pra poder, pelo menos, quando lavar uma, trocar pra outra e tudo mais. Enfim, costurei as 3 túnicas. O que aconteceu? E eu tava doida pra usar essa túnica marrom, porque ia ficar uma cor chique, uma cor bonita. Só que há muito tempo atrás, logo no início, quando eu fiz as túnicas, que eu costurei, que comecei a usar túnicas, eu costurei uma túnica também que tinha mais ou menos esse mesmo tom. E Deus, ele mandou eu desfazer da túnica. E eu falei, Senhor, mas por quê? E aí Deus veio pra mim em sonho. Falei, mas por quê, gente? Que nesse negócio com cor? E aí Deus veio pra mim em sonho e falou que as cores vermelhas, pretas e amarelo são consagradas, principalmente se as 3 cores estiverem juntas. E pasme, eu fui estudar, né, a respeito das cores, quando eu acordei desse sonho, que Deus tinha me dado esse tempo atrás, a respeito dessa túnica, acordei, fui estudar a respeito das cores e vi que as 3 cores juntas, vermelho, preto e o amarelo, ele daria justamente o tom de marrom, que era o tom da túnica que eu estava, e eu acabei jogando fora. Tentei até pigmentar ela, ficou roxa, e aí eu também, ficou uma cor escura, e aí, enfim, acabei desfazendo a túnica e joguei fora. O que aconteceu? Aí aconteceu a situação agora da cirurgia, eu fui lá, comprei esses tecidos, estava para a glória de Deus, e costurei 3 túnicas, e dentre umas túnicas, uma era rosa, outra era um bege mais, né, mais pro lado bege, ou marrom mais claro, sei lá, bem clarinho,
e o outro era já esse marrom escuro, esse tom de marrom escuro. E aí, eu nesse sonho, né, lá nesse negócio da cirurgia, a gente sabe que quando a gente toma anestesia, a gente fica muito mais sensível, muito espiritual. Tenho muitos testemunhos para contar a respeito dessa cirurgia, que foi um grande milagre. Mas eu quero compartilhar essa experiência primeiro. E aí, ali, Deus começou a me mostrar, minha visão foi totalmente aberta, Deus começou a me mostrar. Ele me mostrava, gente, Deus me deu muitas visões. E a respeito das cores, ele começou a me mostrar as paletas de cores. E ele começou a me mostrar que existem cores, quando as cores têm o preto por detrás dela, ali automaticamente essas cores pretas, elas são cores trevosas. Por quê? Porque elas têm o preto. A gente vai falar que isso é doideira, mas se você estudar até mesmo, né, pessoas que estudam a ciência, até mesmo a ciência bate com isso. E quando você eu uso essas roupas escuras, eu atraio a presença do maligno. Por quê? Porque aquilo é preto, aquilo é trevas, e a trevas atrai a treva. Então, outras vezes também eu já tive sonhos já onde eu não posso costurar roupa preta. Onde eu usava roupa preta e quando eu passava com aquela roupa preta no sonho, os demônios vinham me acompanhando, né? E aí o que acontecia? Nessa experiência que eu tive agora da cirurgia, Deus me mostrava muitas paletas de cores. E Deus me mostrava, porque eu queria muito usar aquela túnica, porque eu achei a cor bonita, né? Eu achava uma cor que é chique, é bonita. E aí, ele falou pra mim que não era pra mim usar. E que não era pra mim usar, e que não era pra mim fazer aquilo. Enfim, gente, o que aconteceu? Ele começou a me mostrar... Deus me deu duas visões, uma do inferno, né? E eu via o inferno, e aquilo ia descendo, eu via a visão do inferno, e muitas almas, aquilo era como se fossem demônios vestidos daqueles capuz preto, marrom, daquela cor, tudo bem negro, tudo das cores escuras, inferno bem escuro, bem treva mesmo. E nisso ele me dava uma outra visão de uma igreja muito grande. Essa igreja, ela parecia muito a Igreja Congregação Cristã do Brasil, mas não era essa igreja. Por que parecia ela? Nessa igreja, as mulheres estavam todas vestidas de túnicas, todas de tom rosa, sabe, assim, rosinha, bem claro. Estavam todas prostradas, adorando ao Senhor. Gente, era uma coisa muito linda, mas eram muitas mulheres. E elas todas de véu na cabeça, com véu rosa na cabeça. E elas prostradas ali adorando. E ao mesmo tempo, Deus me dava essa comparação dos dois lugares, a igreja e o inferno. E eu via o inferno, aquelas almas com esses tons marrons, tons escuros, indo para lá. As seitas, né, a gente sabe também, né, muitas seitas que usam tons escuros. Deus falava comigo a respeito do lilás, que não agrada. Isso do roxo, né, o roxo, não é o lilás não, perdão, é o roxo que é bem escuro. A respeito do roxo, Deus falava comigo a respeito do azul escuro, aquele azulzão escuro, sabe? Aquele azul escuro que é... azul escuro... aquele que é o tom mais escuro do azul. Esse marronzão. Então todas as cores que tem ali o preto por detrás. São as paletas escuras. E Deus me deu essa experiência. Deus começou a me mostrar. Eu falei, Senhor, então como que eu devo fazer? Quais cores que eu devo usar? Ele me mostrava várias paletas de cores claras, tipo do bege, rosinha assim, sabe? Azulzinho claro, esses tons claros, tons que tem mistura do branco. E se você estudar a respeito das luzes, né, a respeito da luz na física, né, você vai entender que o quê? A luz branca, faz muito sentido isso, né? Quem é muito assim científico e tal, faz muito sentido por quê? Porque a luz branca, ela é como se fosse uma proteção. Por quê? Quando a luz branca, ela tem o poder de, quando outras luzes vêm até ela bate e ela reflete. Já o preto não, o preto ele atrai. Então isso faz muito sentido, gente. E Deus me deu essa experiência tremenda, né? Me deu mais uma lapidada de quantas cores que eu devo usar, pra você ver como que Deus é Deus de detalhes. Se a gente estudar, isso é doideira. Por que Deus tá fazendo isso pra você? Por que Deus tá falando isso pra você? Gente, Deus é um Deus de detalhes. Se você estudar o livro de Gênesis, você vai ver que Deus separou todas as coisas. Que Deus fez as coisas. Que Deus, ele separou, que Deus organizou. Entendeu? Então eu tô contando essa experiência pra vocês. Tive muita experiência, gente. Ele me mostrava ali o inferno. Horrível, né? Aquele lugar escuro. Um lugar... cheio de alma, cheio de coisas pretas, assim, cheio de coisas marrons, tudo muito escuro e tudo se rastejando, sabe? Coisas se rastejando, muitas cobras, serpentes, escorpiões, essas coisas.
Então foi uma experiência. Outra experiência que eu tive enquanto eu estava lá, eu via claramente no quarto onde eu estava, tinha uma televisão. Enquanto essa televisão estava aberta assim, ela estava com a luz ligada na tomada, sabe aquele vermelhinho que fica vindo pra gente? Gente, parece que aquilo não me deixava ter paz, aquilo abria mais ainda a minha visão. Eu via na parede os escorpiões passando na parede, porque a visão foi totalmente aberta. E aí ali eu via, né, muitas coisas passando ali e naquilo na televisão, dentro da televisão. Né, eu tinha essa experiência ali dentro da televisão. E aí eu falei até com a Janaína, que foi quem me acompanhou, eu falei, Jana, tampa a televisão, desliga da tomada e tampa a televisão, que isso tá me incomodando muito. E aí quando ela tampou, foi quando eu consegui parar de ter aquele monte de visão que eu tava tendo. Mas foi uma experiência assim, sobrenatural de algo, né, no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito real, né, as pessoas elas não acreditam, elas acham que é brincadeira, mas não é brincadeira, gente. O mundo espiritual, ele acaba mandando no mundo material. Existem coisas que estão interligadas, né? Tanto que a Bíblia diz, se algo for ligado na terra, será ligado no céu. Então, o espiritual é muito forte. E aí Deus me deu essas experiências, né? E eu quis compartilhar com vocês. Tem muitas outras experiências, agora eu quero, em próximos vídeos, eu vou tentar contar como que foi o meu grande milagre, gente, que eu recebi, né? Eu ganhei a cirurgia para a glória de Deus. Foi um milagre tremendo e foi uma coisa muito linda para a glória do nome do Senhor. Não é para mim, não é para nada, porque a gente não é nada nessa terra, mas é tudo para a glória do nome do Senhor. Foi um testemunho tremendo de glória para a glória de Deus, amém? Queria compartilhar isso com vocês, essa experiência. Sei que muita gente se levanta e fala, isso é loucura. Mas, gente, Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes mesmo. E até isso ele me cobrou, para você ter noção. E aí, o que eu falei a respeito da túnica marrom? Eu falei, Senhor, o que eu faço então com ela? Vou jogar fora, Senhor? Aí Deus me mostrou, despigmentei ela todinha, coloquei no cloro. E, gente, pasmem, a túnica ficou rosinha, conforme o sonho lá, as visões que Deus havia me dado, para a glória de Deus, amém? Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês. A gente vive experiência com Deus a cada dia, viver com Deus é muito bom, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Gente, queria passar para lembrar vocês, tô aí com esse projeto Ana, queria muito a participação de vocês, a ajuda de vocês, né? Tem muitas vidas que me procuram para poder pedir ajuda e eu gostaria muito de estar ajudando, até porque meu chamado é missionário. Creio que muitas pessoas que me acompanham também têm um chamado missionário. Então, vamos unir a nossa força. Assim como Deus me deu a minha vitória, Deus vai dar vitória a muitas pessoas, né, gente? Ajudar faz bem, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e se cuidem para a glória de Deus, amém? Deus abençoe.